No Brain, No Gain, episódio número 2, né? A gente, dizem que a gente é o que a gente come, né? Hoje a gente trouxe uma pessoa para falar sobre isso, né, Ale? Alexandra aqui, a nossa companheira de bancada, né, Ale? Olá a todos. Sejam bem-vindos novamente, né? A gente está iniciando aí o nosso canal. Legal vocês estarem conosco novamente. Eu sou Alexandra Freire, eu sou psicóloga clínica do esporte, trabalho com a parte comportamental. E eu queria deixar um beijo aqui para nossa amiga Cirlei, que estava no outro episódio, psicóloga também, mas hoje ela estava doentinha. Beijo, Cirlei. Você assiste a gente na É gravação. o jeito, né? E tem tudo a ver cérebro e alimentação, né? Uhum, Cérebro e comida. Para um cérebro saudável, uma mente saudável, a gente tem que ter um corpo saudável também. uhum. E aí a gente tinha prometido para vocês que a gente ia trazer nesse episódio uma convidada, uma nutricionista, né, Ciro? Sim. Muito Então, especial. É minha nutricionista. Por isso que ela é para especial. a Edna, né? Nutricionista da Alexandra. E aí, eu quero pedir para você se apresentar, né? Falar aí um pouquinho de você. E aí já abrir aí a conversa respondendo, né? Por que, que a nutrição é um assunto legal para incluir nesse assunto de saúde mental e essa proposta aí do podcast. Ok, bom, boa tarde, né? Obrigada, primeiramente, obrigada pelo convite, né? A Lê veio me abordar com relação a fazer podcast. Ela ainda brincou, você tem experiência com isso? Eu falei, não. Assim, é uma experiência nova, assim, fiz umas duas vezes, né, esse trabalho com podcast, mas enfim, acho muito legal trazer esses assuntos, esses temas, inclusive o episódio 1, se vocês não assistiram, assistam, porque eu fui uma ouvinte lá e me deu várias ideias até para eu trabalhar com os meus pacientes na prática clínica com o tema que teve no episódio 1, então parabéns aí vocês pela Que iniciativa, bom. né, assim, é a minha área, né, de atuação na área clínica, né, então eu atendo adultos, também tem uma linha comportamental. Eu acho que quando o paciente me procura, eu sempre falo que a gente precisa ali trazer ali o que que eu preciso mudar, né? Então, quando a gente fala assim, ah, eu preciso mudar esse hábito, e o que que eu preciso fazer, né, para mudar esse hábito, né? E aí eu falo, isso é comportamento. Ah, Edna, eu quero para a área do esporte. Também, então, isso também é comportamental, né? Eu preciso mudar alguns hábitos para eu ter um rendimento melhor no esporte. Então, minha área clínica, assim, aborda um pouco mais os adultos. Não trabalho com crianças, né? Porque eu brinco que trabalhar com crianças tem que trabalhar com os pais das crianças, então acaba sendo uma área mais específica, né? Eh, mas, enfim, na minha prática clínica tem várias linhas ali: saúde da mulher, área esportiva, tem também essa parte mais de cuidado, de emagrecimento, né? Eu falo que emagrecimento é uma palavra muito forte hoje em dia, o pessoal se cobra, né? Tá no shape e tudo, mas ter saúde. Então, eu trabalho muito com essa questão de longevidade e de ter saúde, tá? Que bom. E ainda, você me perguntou a primeira pergunta lá, né? Que por que que essa relação é tão importante na alimentação e cérebro? Bom, eu falo que eu acho que o principal da gente pensar nessa relação é quais são as nossas escolhas na rotina, no dia a dia, o que que a gente escolhe para comer, né? Porque o nosso corpo ele precisa de nutrientes. E às vezes a gente pensa que os nutrientes é só o básico ali, que a gente chama de macronutrientes, né? Que seria a proteína, o lipídio, e o carboidrato. É, exemplificando um pouco mais aqui, né? É o arroz, o feijão, a carne ali, né? Então, nesse contexto, é isso. Não, precisa de algo a mais. E o que que essas vitaminas minerais fazem, né, com o nosso corpo? Eles são os complementos. E aí, acho que a Lê deve Uhum. vivenciar isso muito na clínica, né, Lê? Sim, sim, Quando a sim. gente pega um paciente que tem ali algumas questões de sinais e sintomas, já estou com muita fadiga, tô com muito cansaço, cansaço mental, enfim, estou com vontade louca de comer um doce, tudo isso é decorrente de hábitos e decorrente, às vezes, de déficit, né? De vitaminas, minerais que o paciente ali não tem na rotina dele. Quando a gente decidiu trazer a nutricionista, a gente pensou realmente nisso. Dentro do consultório, eu acho bem legal. A gente não aprende na faculdade de psicologia
abordar esse tema numa anamnese com pacientes nessa Sim. profundidade. Eu fui aprender sendo uma esportista e depois sempre passando e incluindo no meu cuidado do dia a dia a nutrição, por causa de uma performance esportiva, mas depois a gente começa a perceber que não é só isso. É aquela energia, né? Energia para você trabalhar, o foco que você tem no teu trabalho, você acordar disposta, né? Ou depois de um treino longo, você ter disposição para sair com a sua família, Exato. ter o resto do dia social. Antes precisava dormir a tarde toda, morria de dor de cabeça, né? Porque eu não ajustava a nutrição. No consultório, uma das queixas que a gente confunde muito, até com depressão. Não estou Sim. excluindo a depressão, mas é muito comum as pessoas chegarem com queixa de não estou motivado, estou desanimado, não tenho energia para fazer as coisas, vivo cansado, irritado. Aí eu Isso. falo, pera, me fala como é o seu plano alimentar num dia. Putz, aí você começa. Você começa aquela esfirra no café da É. manhã, mal almoça porque não dá tempo, porque está numa reunião, ou a gente à tarde comeu um pão de queijo com café. Então ele faz uma descrição e fala: como que você quer ter energia, criança? Isso. Você não se nutre, né? É. Então a gente precisa ter esse conhecimento para diferenciar. É depressão ou é depressão e uma má nutrição, né? Essa pessoa não tem um Exatamente. corpo nutrido. Então, a gente às vezes vai mandar para o psiquiatra, mas às vezes eu preciso mandar para o nutricionista, né? Exato. E aí a gente também acaba falando, como você pede, talvez você possa falar um pouquinho, de todos os exames, um monte de vitamina, né? A vitamina D, o ferro, o magnésio, o zinco, tem tudo a ver com nossa saúde mental, com o Sim. nosso cérebro e a nossa disposição, né? Além daquilo que é encontrado no alimento, mas tem a suplementação. Olha que interessante, a gente faz um recorte dentro da saúde mental, trazendo totalmente para a área da nutrição. E, né, e não é ninguém invadindo o espaço de ninguém, é trabalhando junto, Exatamente, Léo. né? É trabalhando junto. É bem verdade isso, né? É muito comum isso mesmo que você falou, né? Da gente receber essas queixas, porque eu tenho na anamnese com o paciente, eu faço algumas perguntas pertinentes, e eu falo que, pro meu paciente, eu falo assim, vamos arrumar a casa. Porque na hora que ele chega me Isso. procurando, ele quer ali ir bem num resultado, por exemplo, de uma maratona. Ou ele, de repente, ele quer ali melhorar até uma questão de patologia, né? Hoje eu recebi um paciente que ele tem um problema, né, nos rins e tal, e você percebe que a rotina dele tá toda ali desequilibrada. E aí, a primeira coisa que eu falo para eles é: vão arrumar casa. Os pilares importantes: hidratação. Como que é a sua hidratação durante o dia, E é né? difícil, né? Muito, não é É fácil. muito difícil. Você acha que você Muito. está arrasando no consumo de água num dia, você fala, tá longe. Exatamente. Ou às vezes acontece ao contrário, tá? Eu tenho pacientes que bebem muito mais água do que Do precisam. que Também é precisa. ruim, né? Porque isso desequilibra as nossas vitaminas, os nossos, né, os eletrólitos, né? O sódio fica diluído. Então, assim, isso afeta a parte de disposição física, a parte mental e tudo. Então, até consumir mais água do que o necessário também não é bom. Então, a hidratação é muito importante a gente alinhar. E quando o paciente não bebe, eu tenho pacientes que falam assim: quanto você bebe de água? Zero. Eu bebo só Coca-Cola o dia inteiro. Hum, E como que você trabalha com o paciente para mudar para uma água? Aí a gente vai aos poucos. Então, uma água com gás, com um limão espremido, até para que para ele entender ali que ele pode ir para uma água normal e introduzir aquilo na rotina dele. é Então, a água é um dos pilares importantes. Segundo, o sono, né? muito Quantas vezes a gente importante. não sabe daquelas pessoas que têm dificuldade para adormecer, ou tem um sono ali desregular, ou dorme muito tarde, acorda já cansado e não sabe por quê. Então, o sono é um dos pilares extremamente importante. Se eu não tenho um sono adequado, aquele belisquinho lá no meio da tarde vai aparecer, né? Porque o meu hormônio não foi produzido adequadamente Enquanto eu dormia. enquanto eu dormia. Porque eu falo que tem bonde, né? Tem o bonde da faxina. Então, meia-noite é hora do bonde passar, gente. Se você Pronto. estiver no Netflix ou em algum outro lugar, meu, perdeu o bonde. E aí você vai ver a consequência no dia seguinte. Pois é, eles chegam com tudo, né? Com balde, vassoura.
Sim. Pois E aí é. aquele cansaço, aquela vontade de beliscar, a gente não sabe por quê, mas é lá de trás. Então, ao invés da gente tentar corrigir de alguma outra forma, vamos ajustar primeiro a água, o sono, Pois é. aí a gente começa a Edna, chegar e esse no... belisco da tarde, ele vem no consultório como eu tô ansiosa, Sim, né? Eu tô comendo porque eu tô ansiosa, é eu isso tenho aí. compulsão alimentar. Então a É, gente precisa corrigir esse dito popular que nem sempre é, né? Não é a exatamente. verdade, Não nem é. sempre você está São beliscando ajustes. porque é uma compulsão, né? Exatamente. Realmente os hormônios estão É. desregulados. Então você acaba tendo que aprender sobre a nutrição também, né? Você acaba tendo que aprender para poder identificar, né? Aquilo Sim, que é, de repente é nutricional, né? você tem que ter essa noção, né? Claro, a gente não invade o espaço, Uhum. mas Isso. você ter uma boa noção, e acho que é legal você consumir essa área pessoalmente, né? É Sim, uma com área que certeza. você cuida dentro, do seu dia a dia, da sua casa, na tua rotina, você tem mais propriedade. Então, até para você sensibilizar o paciente, para encaminhar ele para o nutricionista, a nossa fala, o nosso direcionamento é totalmente diferente, Com né? certeza. Porque ele vai associar nutrição com emagrecimento. É E não é só a isso. coisa mais comum de Mais se pensar, comum. né? É. Eu preciso ir no nutricionista para emagrecer. E Isso. não é. Não é. O emagrecer é uma consequência, Exato, né? Lê. Mas você acordar disposta, com energia para trabalhar, você fala, não, isso não tem preço. A Não nutrição, tem. o emagrecimento fica para depois. Você fala, É, mas como você isso, falou, é essa uma sensação, né? Boa. isso é uma consequência das suas escolhas, eu falo, né? Emagrecimento saudável é aquele que vem aos poucos, não é aquele radical, É, porque daí né? ele não é Não é sustentável, né? sustentável, você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo, e na hora que você não consegue manter por muito tempo, você vai lá e volta na sua rotina que era antes, Você né? falou da água, sono. Isso. E o outro pilar, né, seria atividade física, Sim. que ele é muito regulador nessa questão de fadiga, de bem-estar, eu estou um pouco mais irritado, então ele regula, né? A gente já tem estudos científicos aí, todo mundo já escuta aí falar, e é real isso. Bom, a gente é praticante de atividade, né, Lê? Sabe o quanto a gente ficar sem uma corridinha ali no final de semana, né? Aquela do longo, né, que a gente costuma falar. Corridinha. Ah, A então Edna é então maratonista. ela É uma corre. Eu corridinha. achei que ela era só Não, nutricionista, não, ela é uma tipo. nutricionista que corre. E eu vou Ah, te contar um outro detalhe para você me conhecer um pouco mais. Por que que eu vim parar na nutrição? Porque eu precisei da nutrição fazendo esporte. Eu uhum, comecei a correr há 18 anos atrás e não tinha esse olhar. E sabe aquela frase normal que você escuta? Eu faço atividade para poder comer? Eu uhum. usava essa frase. Então, Eu né, também. lá atrás eu usava essa frase. Não usa mais. Não uso mais. Ixi. Porque eu penso que a gente tem que pensar na longevidade, Tava certo, com uma Ciro? pontinha de esperança. Ah, Não uso mais. Eu até É, como, mas eu como no outro sentido, de nutrir meu corpo. aham. E não porque eu fiz uma atividade, eu tenho uma uma recompensa. A recompensa. Lê chegou É. com uma fala assim pra mim, Cheguei, né, no cheguei. consultório, né, Lê? Uhum. Se você quiser contar um pouquinho. Eu fazia os treinos longos, e aí você olha lá no aplicativo, você gastou 1.700 calorias, dependendo do Sim. treino, até 2.000 calorias. Eu falei, nossa, eu vou arrasar de comer, né? Eu olhava ali os gastos calóricos, eu falei, É. nossa, eu posso comer o que eu quiser Uhum. hoje, né? E eu Isso. cheguei com essa fala É, realmente, é. né? E a gente E eu também corrigiu pensava isso. assim, É. porque eu não tinha essa noção que era nutrição. E foi aí que me apaixonei pela nutrição, porque eu fui buscar uma nutricionista. Eu relatei isso para uma médica, né? E ela falou, Edna, o que você está relatando? Pode ser que seja algo ajuste na sua alimentação, igual a Lê faz no consultório dela, né? E aí ela falou, olha, eu vou te indicar uma nutricionista do esporte. E há 18 anos atrás, não, mas sei lá, isso já corria há um tempo. Há pelo menos uns 10, 12 anos atrás eu procurei a nutricionista. E aí ela falou assim pra mim, ela falou assim, o que você tá precisando é alimento, é comida, tá faltando comida. Por quê? Viu, Eu fui Ciro? procurar ela, Pode comer. Tá faltando. eu fui procurar ela porque eu tinha dor de cabeça, eu treinava a minha corrida É, eu eu não também. corria maratona naquela época, eu Sim. corria Uhum. 10 quilômetros no máximo. Eu fiquei 10 Só, anos, né? Só Só. corria só 10. eu fiquei 10 anos correndo uma distância de 5, 10, 5, 10, até depois eu tomar coragem e ir pra frente. Olha lá, não tinha terapia naquela época.
Hoje em dia, acho que eu me arriscaria mais, né, Lê? Mas, enfim. E aí, quando eu procurei ela, foi com esse sintoma. Depois da minha corrida, eu tinha uma dor de cabeça, assim, de ter que ficar deitada no domingo e a tarde Sim. inteira. E ela falou, tá precisando ajustar a sua alimentação. Tá faltando comida aí. E aí, ela me deu combustível. Gente, o que é aquilo? Falei, tô fazendo melhor, tô ficando descansada, não tenho mais essa dor de cabeça. Então, foi ali que eu comecei a perceber o quanto a nutrição interfere na nossa vida, na rotina, mas Sim. também pra É, gente ter energia para poder fazer o que quer. é. Nosso corpo tem um limite, né? E é saber comer direito também, né? Sim, Para você poder fazer essa maratona, né? Fazer o ciclismo, fazer essa atividade toda, você tem que estar fazer bem escolhas. nutrido, né? Não adianta comer um monte de besteira também, né? Sim. E não só no esporte, né? Eu falo no dia a dia Sim, mesmo, no dia a né? dia, na A rotina. gente tem uma rotina corrida, quem tem filhos, né? Com O certeza. trabalho, um trabalho que demanda demais do físico ou do mental ou dos dois, né? Exato, Lê. Então, assim, você ter essa disposição no dia a dia e você terminar um dia de trabalho bem. É. A gente fala do esporte, né? A gente fala muito dentro do ambiente ali da terapia sobre a importância da atividade física para a saúde mental. Mas se a pessoa não ajusta primeiro a alimentação, ela não vai ter energia para ir treinar. Uma da coisa depende da outra. Uma É coisa depende da verdade. outra, então eu falo, calma. Igual a Edna falou, vamos arrumar a casa, Hum, né? Vamos deixar a atividade física para você pensar depois que você acertou essa questão da alimentação. Porque senão ele vai continuar desanimado, sem motivação, sem energia, e a gente cobrando que ele faça uma atividade física, né? Então sim. não tem pé nem cabeça essa ordem. Então você fala, calma, deixa a atividade física ali, vai cuidar da alimentação, ajusta a sua rotina, para você experimentar o que é essa energia, para você conseguir treinar. Isso, é Né? isso aí, Senão Lê. fica frustrado o tempo todo, né? E é É. muito frustrante para a pessoa, né? E às vezes a gente tem que elencar, igual você falou, o que é prioridade para tratar desse paciente, né? Porque ele vem com tantas questões. É. E aí eu costumo dizer assim, os suplementos alimentares, eles fazem parte da minha prática clínica, para quem é do esporte, para quem não é, quem tem uma patologia, ele é um suplemento alimentar para complementar o que a gente não tem ali na rotina. Mas, dependendo a situação, você vai buscar isso nos alimentos, né? Então, assim, é preciso suplemento? Sim, mas a gente tem que tomar esse cuidado de não suplementar porque alguém falou que precisa suplementar. Isso pode causar, já como eu tive no consultório, outras questões, né? De toxicidade do paciente estar ali tomando uma fórmula que alguém falou que era bom. E a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que é importante, né, Lê, a gente buscar um profissional, né? Seja na prática, né, na terapia ou mesmo assim, não é ir lá e achar que, né, a gente vai Não. resolver sozinho. E às vezes o que deu certo para mim não é indicado para você, É, como na área médica. sim, Às vezes as pessoas sobra remédio na caixinha, um antidepressivo. Ah, alguém não tá bem, ó, isso aqui fez bem para mim, sobrou um pouquinho aqui, ó, vai tomando. olha que E as pessoas, loucura. Rivotril, Sim, né? Eu infelizmente. vejo isso no É, grupo do imagina, condomínio onde eu moro, sabe? Eu fico pensando, sobre... comentando, pedindo emprestado, quem Nossa. tem. E a suplementação não é Não diferente, é, né? Eu não, preciso ver se aquele suplemento é adequado, a quantidade certa, né? isso, Se não você acha que está fazendo certo, você está piorando aquilo que é. já estava ruim, Exatamente. E assim, né? eu falo que são as cerejas do bolo às vezes. Mas pegando o gancho daquela primeira parte que a Lê falou, e os exames bioquímicos, né? Que seria o exame de Uhum. sangue. O que isso interfere? Para mim, é uma associação que eu faço com sinais e sintomas do paciente. Né? Quando ele chega para mim reportando fadiga e tudo, opa, deixa eu ver como que tá ali. O ferro, B12, vitamina D, tudo isso associado às vezes com a fadiga que ele tá reportando. E aí a gente começa a ajustar aqui, porque você fala assim, bom, eu vou colocar alimento e vai resolver. Não, ele tá com déficit. Eu tenho que ajustar, arrumar ali o nível adequado para depois, de alguma forma, o alimento já suprir esse suplemento sai da área, né? Sai da prescrição. Mas até ajustar, ele às vezes precisa de 2, 3 meses para poder ajustar. E tem casos de pacientes que assim estão com déficit muito significativo. Você fala, essa situação, na verdade, vai afetar ele em várias áreas, né? Pode ser na área cognitiva, como você falou, Sim, pode ser na área sim, do esporte que ele não consegue fazer. Enfim, aí cria uma frustração, né, Lê? De várias sim, formas, né? sim.
Enfim, então, essa questão do suplemento, eu falo para o paciente, é importante, eu faço uso, sem dúvida, mas com muita cautela, né? E você sabe o que que é interessante a gente se ensinar para os pacientes também? Às vezes você faz o exame bioquímico, Sim, e aí você vai avaliar o resultado, ele está dentro daquele padrão mínimo e máximo do exame, né? Uhum. Aí eu falo, você fez os exames? Fiz, e como está o resultado? Tá tudo normal. Tá, quanto? Aí ele vem com uma vitamina D ali, 25. Sabe? Eu falei, não, então não tá legal. Não, mas o médico falou que tá tudo normal. Pra você não tá normal, você tem depressão. Então a sua vitamina sim, D tem que estar ali, ó, 40, 60, 50, ele tem que estar mais alta, né? Então a gente, olha que O engraçado, né? olhar, né? Que É, olhar amplo, interdisciplinar, né? interdisciplinar. E as pessoas têm o costume de olhar dentro ali do padrão isso, da Uhum. normalidade. é, É o Mas que eu para faço. você, esse padrão tá bom? É o que você faz. é. E É, eu assim, não fazia nem ideia disso que você falou. Sim, sim. complementando o que a Lê falou, assim, a referência que tem ali é da população. E a população, de repente, está doente, ela está com baixa vitamina D, Isso. entendeu? E aí eles criam assim, na média da população, aquilo ali é, Sim, né, como se fosse um gráfico. E a gente tem que ter esse olhar do que é o ideal. sim. Para o Ciro, para ler, individualizado. É, Mas quem criou essa referência aí, então, né? Essa referência aí, se a população não é. tá toda. Mas Doente. eles vão ajustando, né? É engraçado Aham. que, de tempos em tempos, essas diretrizes que eles têm da parte, né, de exames, eles vão ajustando, né? E também isso é por localidade, né? Uhum. Então, no Uhum. Brasil tem uma referência, a Europa tem outra, assim por diante. Eles têm alguns tantos que, às vezes, eu pego os exames dos meus pacientes que são de fora, e eu tenho que olhar e falar, não, isso aqui não é aqui no Brasil, é lá, mas eu Aí, falo sempre pro paciente, ó, olhando com a visão do Brasil, a gente tem que. Isso aqui não tá na faixa ideal. E assim, a gente vai ajustando. Eu tenho um paciente que era da Suécia. E aí ele falou: Ah, mas eu fui lá, vitamina D, inclusive. Ele falou: O médico falou que tá tudo bem. E aí eu falei: Então, pensando que você que faz um esporte, aí é individualizado, entendeu? Tá tudo bem pra quem? Pra Isso, aquele sedentário que não faz nada. Mas você que faz o isso. esporte, você precisa Não disso tá aqui tudo mais bem. adequado. É, E aí vamos ajustar. é, É isso que é é, bem individualizado e bem é. pontual, né, pra tá, eu gente olhar. já ia falar assim, meu, quem É. criou essa tabela tem caquinha na cabeça. Caquinha, caquinha na É, porque, cabeça. pô, vai. Negócio. Pô, tá jogando o negócio pra baixo, nivelando por baixo, né? Aí É, acho que é, tá por fora, né? é. E Mas você sabe falando. que eu tive uma experiência pessoal com zinco. Uhum. Em função do ciclismo, eu pensava, eu tinha uma infecção de recorrência. E eu ficava assim, é por causa do ciclismo, é por causa da roupa molhada, é bananã, e o meu zinco lá, né? Meia boca, meia boca, meia boca. E aí um clínico geral que chamou a atenção, ele falou, você pode usar todas as pomadas que você quiser. Se a gente não Exatamente. aumentar esse zinco que estava dentro da normalidade, Uhum. ele falou, mas em função do esporte, da sua queixa, esse zinco tem que estar É isso muito, aí. muito mais Olha lá, alto, ele olhou né? individualizado ali. É isso que eu tô Exatamente. falando. Então, uma referência é uma referência, Uhum. né? Então, a gente precisa ter esse olhar Ixi, individualizado. tem que olhar melhor E isso além aí, de falar então. da referência, as combinações, né? É as combinações, do tipo, a ferritina baixa pode cair a B12, a B12 pode trazer um risco cardíaco, e tudo isso são marcadores que a gente associa exatamente para entender. Opa, se eu arrumar aqui, eu vou melhorar aqui. E assim a gente vai trabalhando com essas variáveis. Eu Uhum. tô rindo que cada episódio o Ciro fica mais tenso de coisas que ele tem que É, corrigir. eu fico pensando. Não, é igual você falou, você vê a tabela lá, tá dentro, tá dentro, tá, você vai, né? Tá Check. dentro, E beleza, já ficou até tudo certo. vem com o checkzinho Você fala, verdinho no próprio É, exame, né? O vou, laboratório já coloca isso. vou lá no Iron Man esse ano aqui, tô tranquilo, não vou tem. arrasar. Eu falei o negócio de caquinha na cabeça, né? Pensando também aqui na outro assunto aqui de jogar aqui na mesa aqui, que é sobre o intestino ter a ver com a saúde mental, Pois né? é. Que é total aí, né? Caquinha, as caquinhas É. tem a ver com Caquinha a transformou de saúde baixo. mental. As caquinhas de Você baixo. foi bem. Bom, vamos lá. Gente, saúde mental tem tudo a ver com o intestino. A Tem nossa tudo a saúde ver. mental tá no intestino. Olha que interessante. 90% da nossa serotonina, de 85 a 90%, ela é produzida no intestino.
Aí todo mundo pensa que é no Que é cérebro, no né? cérebro. Ah, se eu não tô bem, meu bem-estar, serotonina e tal. A produção é no intestino. Se o intestino está desequilibrado, que a gente fala que é a nossa microbiota intestinal, onde vai ter bactérias boas e ruins. Ah, ter bactérias ruins não é bom? Não, é bom. Tem que estar equilibrado esse ambiente. Exatamente para a gente ter absorção adequada, para a gente ter todo o contexto ali, né, da motilidade, né, das fezes, que é o que a gente... E da absorção de nutrientes, né, gente? Que se o intestino não estiver bom, de nada adianta você ter um prato colorido ali, né? Todo, né, cheio de vitaminas, minerais e tudo, e meu intestino precisa aí ter uma saúde para poder absorver isso. Então, acho que nesse contexto, a Lê não deve perguntar, você não faz, né, Lê, na sua prática clínica? Não, esse Mas já é demais pra mim. Olha eu que legal, gente, tenho, isso é a muito Lê adora legal. isso, Eu ó. adoro isso. Não sei se você tá indo na ordem certa aí, mas tá, né? A Lê sempre pergunta para mim, fala assim, nossa, que interessante, isso aqui eu costumo falar que é o nossa referência para saber se o intestino tá legal ou se não tá, né? Então, o nosso bonequinho aqui, né, vindo aqui do início, Olha a ele faz carinha ele faz um dele. esforço danado, né, gente? Tá Eu fazendo sou o esforço danado aqui, aí máximo. depois esse aqui, ele até que foi bem, mas ainda deu um sorzinho ali, ou seja, as fezes saem, mas não tão adequadamente. Isso aqui é um tema de nutrição, tem tudo a ver. Por que que sai assim? Às vezes é falta da água. Eu tenho paciente que está constipado, então é a água que ocasiona isso. É a falta de verduras, vegetais, alimentos com fibras. O nosso intestino, gente, adora uma fibra. Se eu coloco ali o básico do básico e sem água ainda, ixi, aí ele fica no número 1 mesmo. E aqui vai melhorando, né, gente? Tá vendo? Número 3, número 4. Esse aqui eu falo que é o lindo, né? Que é o. Lindo. O sonho de Você faz pouco lindo? consumo. Esse é o Meu nosso. sonho de consumo. Um dia a gente chega lá, tá, Lê? Tô falando pra você, não tenha pressa, a gente chega. Então, esse daqui seria o intestino saudável. Quando eu falo saudável, é pelo menos uma vez por dia, né? Todos os dias. O pessoal fala, precisa ter horário, Nutri. Não, gente, não precisa ter horário. Eu tenho pacientes que falam que é muito reguladinho, ótimo, né? Ele já tem ali uma percepção se ele faz em casa, se ele faz no trabalho, mas isso não é fundamental. O fundamental é a gente ter ali evacuação diária e a gente ter também essa questão de como ele sai, né? Tanto o tipo, que é isso que a gente está mostrando aqui para vocês, quanto se é muito fético ou não, sabe? A parte, né, de odor, né? A cor, olhar se não tem sangue nas fezes. Isso é muito importante, gente. A gente está prevendo alguma questão ali também de prevenção para um câncer de colo intestinal. Se a gente vê alguma manchinha, alguma coisa, é importante, né? E aqui no final, né, só para a gente fechar aqui o quadro, ele vai ter umas fezes mais espedaçadinhas. Ó, o senhor tá querendo saber o número dele já. Não, acho que o meu tá bom. Acho que o meu era o anterior. O sonho de consumo? Aqui já é um ainda que ele já tá meio sem saber o que tá acontecendo, mas são umas fezes já com um pouco, né, aquosa. E aqui é aquela situação meio mais complexa mesmo, que é do... Ops, deixa eu ver, tô indo pro lado errado isso aqui. Que seria a diarreia, seria o diarreico, né? Então, isso aqui é o intestino realmente inflamado, tá bom? Então, esse modelinho aqui eu uso em consulta para o paciente me falar, Nossa, eu acho muito Edna, eu tô legal. assim. E aí, com isso, a gente consegue também trabalhar na alimentação, né? Colocar ali alimentos que ele não tá Não, acostumado, o engraçado em é em momentos. casa, você vai evacuar, daí você olha no vaso. Eu lembro. Ai, hoje não tá bonito. Mas Nossa, também olha, hoje ele tá melhorzinho. bem isso. E depende do dia, depende. Aí você começa a pensar assim, bom, o que que eu falhei? Ah, falei na água. Essas compras de final de ano, né? Essas festas, não precisa nem ser no final do ano. Que a gente não tem ali, de repente, sai da rotina que você tá acostumado, né? Então é muito comum você ter ali uma constipação, né? As fezes estarem mais ressecadas, ou não ir ao banheiro. E aí a gente começa a regular tudo de novo, né? Desinflamar o corpo, né? Sabe uma questão trazendo para a questão de saúde mental, psicologia, hábitos, né? Eu percebo e preciso me corrigir, né? Sim. Às vezes eu tenho tanta pressa que eu não tenho paciência De esperar, de né, Lê? esperar o cocô sair. E aí ele Não fica no meio do tenho. caminho, Falo, né? vai, vamos, porque eu preciso atender, preciso trabalhar, preciso É. treinar, nanana.
E não é isso, né? Você É. precisa ter realmente ali um Um momento ambiente, dedicado. eu falo de ambiente, eu falo até de alguns acessórios. Tem alguns banquinhos que você pode apoiar o pé, porque essa é a posição O acessório mais não é celular, correta. né, Edna? Não. Não é celular. Porque aí, se é isso que está esperando que o corpo faça ali o que precisa, ele tá observando outras O coisas, né? foco dele O tá em foco tá em outro outra coisa, local. né? Então, ter ali um banquinho para fazer a posição, né, de cócoras, que a gente fala que é Uhum. é o ideal, e que é o fluxo realmente, né, dessa mutilação das fezes para poder evacuar melhor e mais rápido. Às Esse vezes, banquinho você põe na frente do vaso. encaixa, você compra ali no Mercado Livre, tá, alguns acessórios nessa linha. Então, ele encaixa na frente do vaso, né? Tem gente que coloca algum outro apoio e tal, mas esse é uma das indicações que eu dou pro paciente que tem muita dificuldade e tudo. Ou isso, eu dá a impressão Pressa. que. E tá impressa, tem pressa, eu não sei, mas assim, na verdade tem aquela dificuldade de também, pô, você fala assim, eu tô há Sim, 3 dias, mas será 3 dias sim. por quê? De repente, são acessórios assim que a gente consegue, além da alimentação e água que a gente já falou aqui, né? É. Que a gente consegue Você ajudar o você paciente. tocou um assunto legal agora, que você falou das confraternizações do final do ano, e a gente estava falando ali fora, né, de redução de danos. De Uhum. repente a pessoa acha que vai ter que fazer uma mudança radical de rotina, de hábitos de uma vez. E não é, porque senão também não se torna sustentável. E você não encontra Exatamente. prazer naquele processo. Você faz por obrigação. Então, se você for um pouquinho por vez, né? Igual você falou, a pessoa está acostumada a tomar Coca-Cola o dia inteiro. Como é que eu vou mudar esse hábito? Introduzindo uma água com gás, né? Um Diminuindo. limão, tatatã, você vai fazendo pequenas trocas. E Isso. nas confraternizações, Ed? Como que a gente se prepara para esse final de ano? É. Eu falo assim, é uma época que a gente tem vários reencontros, que a gente não vê pessoas há muito tempo, né? E sempre no final do Hum, ano você fala, vou ver aquele meu amigo, aquela minha amiga. Então, o ideal é você não deixar de fazer isso. Porque eu tô cuidando da minha saúde mental, né, Lê? sim, a socialização A é associação é importantíssima. Todo importantíssima. ser humano é um ser sociável. Eu posso até Exatamente. gostar de ficar sozinho, É, mas a gente precisa de outros seres humanos. é. Então, assim, as dicas que eu dou, assim, básicas, é assim, hoje à noite eu tenho confraternização. O que é normal da gente pensar? Eu vou comer pra caramba, né? Pra não falar um Não palavrão vou aqui, nem né? almoçar. Não vou nem almoçar. Pulei o café da manhã, porque eu tenho uma festa à noite. E aí, o que a gente tem que fazer é ao contrário. Coma normal, da sua rotina, como você está. Antes de ir pra confraternização, come algum lanche ali que te dê uma saciedade, uma fruta com iogurte, para quem gosta do whey com alguma coisa, enfim, para dar que dê uma. Peraí, deixa eu pegar uma água aqui. Uma É, que dê saciada. uma equilibrada. A gente faz o contrário mesmo, né? Sim, Hoje eu não vou nem comer, esse é o porque à normal. noite. Me espera. Teve uma vez que minha irmã e minha esposa combinaram da gente ir num rodízio mexicano, Santo André. Não, não era esse senhor, era um outro lá, não lembro agora. Aí eu e meu cunhado a gente jantou antes de ir pro rodízio, né? Jantamos para cumprir aquele horário, né? Pô, minha esposa pra dedicação também, né? Pô, a minha esposa fez a janta, eu vou jantar, né? Então a gente jantou, eu e ele jantamos, e aí depois a gente foi lá pro rodízio, mas não adiantou nada, sabe? Comer 2 vezes. A gente acabou jantando de novo lá, e aí isso é piada até hoje, né? É. Jantar antes de ir Isso, pro ó, rodízio. pegar o É gancho do boa. Ciro. E isso, na verdade, está muito relacionado a crenças. Eu Hum, falo isso para o paciente, né? Quando a Lê falou, é aos poucos, né? E, gente, quebras de crenças, isso para mim também, tá? Eu tô falando como, né, como parte, né, desse processo todo aqui. Quebras de crenças lá de trás que a gente tem é muito difícil. Quando eu pegar o gancho do Ciro, eu já fui para um rodízio, meu, tá pago. Eu vou comer, né? Já tá Uhum. pago. Vou deixar aqui. É o desperdício. verdade, Então, verdade. o nosso subconsciente fala, não, vai lá comer, já pagou tudo. É igual você ir no self-service, né, ou no rodízio de pizza. Meu, vou me acabar de comer. Tem Eu que vou fazer fazer valer. valer o Ó, valor. Juntas. Juntas. Vou É fazer valer. É uma isso. crença, é é. É uma verdade. crença. E aí, o seu corpo precisa daquela quantidade toda. É. Aí a gente termina de comer e você fala assim, meu Deus, tô É. explodindo.
Exatamente. E, e Então, outra coisa, a gente aprende, não pode deixar comida no é isso prato, aí, é uma Uhum. crença. é pecado. É, tem Jogar gente passando comida fora, fome. tem gente passando Gente, eu tenho fome. filhos de 23 e 20, eu já fiz isso com as minhas É, filhas. Uhum. sim, Não vou deixar elas sim. fazerem isso com os meus netos, né? Se Deus quiser, se eu estiver vivo, eu vou falar, não pode falar assim, porque a criança absorve tudo. Você quer mais do que uma criança que não sabe se servir e a mãe vai lá e coloca comida e fala assim, precisa comer tudo, hein? Senão não vai ter. Ou uma recompensa do docinho, olha lá onde vem a recompensa do A docinho. recompensa do Se você não docinho, comer tudo, não vai ter verdade. o doce depois. Então, tudo isso são crenças que a gente Sim, traz lá de trás, sim. né? E que aos poucos você tem que trazer para consciência, né? E pensar assim, opa, eu preciso comer todo o rodízio, eu já tô satisfeito, E né? falando em emoção, eu já vi várias mães acalmando as crianças Sim, com doce, é, bolacha é isso doce, mesmo. né? Para ela ficar quietinha, É, para ela parar de chorar. isso tem muito É uma mesmo, tro... né? Muito é um comum. suborno, né? Um negócio, né? Para estimular, a fazer alguma coisa, né? Isso. Então, assim, tem toda essa ligação, né, do emocional e dessas crenças lá de trás, e que eu falo que é aos poucos. Vou dar um exemplo. Eu adoro um doce, sou formiga, gente. Eu também. É, você também, né, Lê? E aí, às vezes, você vai numa vitrine e você fala assim, nossa, esse cheesecake, que delícia, né? Eu adoro um cheesecake. Ah, eu vou pedir um cheesecake. E aí eu comecei a praticar isso, porque não é comum a gente fazer isso. Se tiver alguém para você compartilhar, geralmente eu Boa. pergunto, né, pro meu marido, vamos compartilhar? Para minha filha, vamos Uhum, compartilhar? Se acaba de compartilhando. Mas quando não tem, aí você vai comendo, só que você tem que perceber quando você está saciado, né? uhum. Você tem as duas palavras, tem satisfeito e saciado, né? Mas pensando num doce é satisfeito. Quando você está satisfeito de ter comido aquele docinho, já foi suficiente para você, né, ter ali aquela, né, aquela vontade. Não precisa comer tudo. E para não comer tudo, a gente trabalha muito na psicologia a atenção plena, Olha lá. Muito né? Eu estou bem, prestando Lê. Isso atenção no que aí. eu estou Isso. fazendo ou eu só estou batendo lá o garfo É isso aí, Lê. rápido, estou mexendo no celular, né? A minha atenção não está na comida, não está no Isso. doce bonito da vitrine, aquele doce super atraente, mas na hora de eu comer, eu não presto atenção nele, Isso. né? Minha cabeça está em outro lugar. Ou Muito bom, come Lê. rápido para a gente poder ir embora, né? Ou a gente está distraído mexendo no celular, conversando, e a gente não presta atenção. Tudo a ver. E aí tem a ligação do mental também que ele Exatamente. perguntou, né? De intestino cérebro, né, de enviar isso do saciedade, do satisfeito, porque eu não estou prestando atenção no alimento. Eu tenho paciente que chega no consultório e fala assim, é uma das minhas perguntinhas lá na amnésia, né, Lê? Não sei se você lembra que você respondeu. É, como que é essa alimentação? Você come rápido demais ou se aquela pessoa come devagar? Como que é essa alimentação? E a maioria, sei lá, 80% eu como rápido. E aí, quando eu pergunto, né, como que você come? Ah, é com o celular aqui, né? Tô respondendo Na mensagem frente do do trabalho, computador. hoje já tô aqui. Sim. Nosso cérebro, ele não tá aqui, atenção plena. Uhum. Uhum. Então, eu já até dou umas dicas para os pacientes de ter ali o mindful eating, não sei se eu ouviu Uhum. falar, né? Que é Uhum. exatamente essa questão do inspirar, respirar ali, né? Umas 2, 3 vezes, não tem ali um número certo, mas que você faça ali uma preparação para o seu corpo receber o alimento. Isso vai até muito além, é mais até sagrado, né? É horário sagrado, né? A Sim, comida, mas a comida é né? Não, sagrada, isso não é, né, da gente ir lá né? e comer e tá tudo bem. Mas de que forma que eu vou fazer isso? Então, não ter um eletrônico, não ter uma TV, um celular, ter ali a socialização, né? De preferência, se você sentar com alguém à mesa, é o Uhum. ideal, né? Para você, enquanto você come também, você vai trocando ali e descansar o garfo na mesa, coisa que a gente não faz. Uhum. Edna, eu já li, já ouvi falar, né, sobre isso, de que o cérebro ele leva acho que uns 10 minutos para reconhecer quando o corpo já chegou no nível ali de saciedade, né? Sim, Isso é verdade ou é mito? não, é verdade, é Porque se a verdade. pessoa come rápido, nesse intervalo ela É, acaba comendo mais do que devia, né? isso. Uhum. E por que que eu como rápido? Porque eu mastigo pouco. Então, a gente pensa que não, mas o emagrecimento está muito relacionado com a mastigação. Não só emagrecimento, com outras doenças, né? Eu tenho pacientes idosos que não mastigam a quantidade ideal, eles têm ali uma patologia no intestino. Quando eu falo falo não, né? Isso é ciência. A nossa digestão começa na boca. Ah, eu tenho que mastigar 35 vezes, Nutri. Não precisa contar. Você tem que mastigar até uma textura que tiver tipo um purê de batata, assim, que você está mais molinho e você engole. Quando chegar no estômago, ele já está pronto para poder quebrar do alimento. Imagina o estômago recebendo os alimentos quase inteiros,
tendo que quebrar o que ele consegue ali rápido, porque ele tem que mandar para o processo digestivo para ir nutrir meu corpo no intestino, né? Que lá é absorvido os nutrientes. Então, isso é um olhar para a gente entender que o mindful é importante, o descansar o garfo é importante, vai dar tempo de você mastigar mais vezes, Até a né? organização do espaço onde você vai comer é importante. Sim, Né? Você vai colocar ali uma é toalha, um prato, isso. o guardanapo, você prepara teu local de alimentação Sim, e você já começa aí uma organização mental, né? Não vou sim. comer em pé, não vou comer correndo, não um fast food, né? Então a gente precisa prestar atenção realmente na postura quando a gente come, né? E aí eu falo isso pro paciente, quanto tempo você come? Ah, em 15 minutos. Não deu tempo de seu corpo estar com esse retorno falando, tô saciado, tô satisfeito, né? Tô a saciedade, porque são hormônios. E esses hormônios têm que ser produzidos. E quem manda esse impulso é o intestino, né? Então, assim, tem uma ligação toda neurotransmissora ali Sim, para que a gente entenda que a gente está saciado. Você já observou que às vezes a gente fala assim, ah, eu comi, ah, eu vou repetir mais um pouquinho. E o repetir mais um pouquinho é o quê? Não deu tempo. Você não, o seu sinal de fome e saciedade, eles não estão ali de acordo, Não se né? comunicaram, né? Não se comunicaram ainda. sim. Então, esses hormônios são importantíssimos para a gente poder associar isso com o nosso E modelo, a muita nossa maneira gente de se alimentar. erroneamente se intitula compulsivo. É, E não é, né? Nem tudo se trata de compulsão. Eu como por ansiedade, eu como porque estou ansioso. É comportamental. Eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo, por isso que eu vou lá de novo, né? E como mais um pouquinho, isso. né? Você falou das festas e o álcool. O álcool. E É o um álcool? vilão, né? Uhum. Não posso falar bem do álcool, né? Ele faz parte do social. Eu não sou a Nutri que fala assim, ah, tira o álcool da sua vida. Eu particularmente, gosto de um vinho e tá tudo bem. E eu entendo, né? Isso é social. E eu falo que quando eu vou participar de alguns eventos, que eu tenho uma maratona, eu sei o quanto isso vai afetar a minha. Não é performance porque eu vou mais rápido, o meu bem-estar, para poder fazer bem os meus treinos longos. Então eu fico sem álcool 3 meses. Mas isso é a Edna falando porque eu sei o quanto o álcool ele é danoso, né? A redução de danos que a gente fala, né? Qual que é a sugestão, pensando nas confraternizações? A gente ter ali do lado da bebida alcoólica que você tem um copinho de água, como a gente faz com o vinho, né? O vinho tem esse Sim, já tem sim. essa linha de deixar um copo de água ali junto e você vai intercalando. Se você intercala, você vai beber menos álcool e você vai diminuir o dano do álcool no seu organismo, porque ele vai diluindo com a água, seja numa cerveja, seja num drink, seja num vinho, o contexto é o mesmo. Então, a gente ter ali essa estratégia de uma cerveja sem álcool intercalando com a cerveja com álcool é uma outra Boa. estratégia, entendeu? E assim a gente equilibra. No final da história, você vai falar assim: ah, acho que eu tomaria umas 6 cervejas. Se você intercalar com a água ou com uma cerveja sem álcool, você tomou 3, 2. E tá tudo bem, Já né? Você reduziu bem, né? já reduziu um dano, né? Que é o que a Lê falou. O termo redução de dano é bem isso. É danoso? Sim. Aí você treinou a semana inteira na musculação. Nossa, treinei a semana inteira. Ele vai lá e rouba toda a sua massa muscular, massa magra, né? Ele Ou seja, tudo em desidrata o nosso vão que você corpo, fez. ele desidrata e também, imagina aquele paciente, ó, aquela pessoa que não consome água, né? Então ele desidrata o corpo e tem ali um dano na questão de massa muscular, né? Então são duas coisas para a gente prestar atenção. É proibido? Não, faz parte do social. A gente tem que consumir com equilíbrio e com consciência, né? Exatamente nessa questão de manter bem ali o ambiente, né? E o jeitinho brasileiro, hein, Edna? Qual é o jeitinho O brasileiro? jeitinho brasileiro. Ah, eu quero ficar fininho pro verão, pra Ah, eu praia, tenho um né? casamento, eu Tem um preciso casamento. caber no vestido P. Aí o pessoal já corre pro Monjaro, né? Já Puxa, corre as canetinhas pro milagrosas. Ozempic, por um monte de Boa. outras coisas aí que na verdade nem são para emagrecimento exatamente, né? Pois é, essas análises de LP1, que é o nome técnico, né, que é as famosas canetinhas que estão no mercado, elas existem há 10 anos, não é agora. Mas lá atrás elas foram criadas por conta da saúde pública. E hoje, cada vez mais, está sendo utilizado para isso, porque o volume de pessoas com sobrepeso, obesidade está aumentando, que em 2030 tem uma previsão da OMS de estar com mais de 50% população mundial. Muita coisa. Então, qual que é a preocupação também em termos de saúde pública? É minimizar isso.
E aí vem o ponto que você falou, não é por conta... O ideal usar essas, né, essas estratégias e esses medicamentos, usar para a questão da saúde. A parte estética, às vezes tem pessoas que estão usando para perder 3, 4 quilos. Uhum. É questão de ajustar ali a rotina, a atividade física. Então, não tem necessidade. Quando a gente está querendo algo muito rápido, e aí a gente tem que pensar qual a consequência disso. Meu corpo está sofrendo uma agressão, né? Queira ou não, apesar de ser uma medicação, ele está sofrendo uma agressão. Nosso corpo ele não foi feito para. Eu falo que é para perder peso. Ele foi feito para estocar, Uhum. né? Então, a preocupação dele é: esse corpo vai morrer. Eu não posso deixar ele morrer. E aí, quando a gente tem uma perda, né, de peso muito rápida, muito drástica, a gente tem a propensão de que você vai ter um reganho disso. E aí a pergunta é: quem está usando as canetas hoje tem que ter essa consciência e tem que mudar os hábitos. É a mesma coisa da bariátrica, né, gente? A gente Uhum. só mudou o formato e menos invasivo, né? Porque a bariátrica, né, tem ali a questão dos pacientes que fizeram lá atrás, ainda tem hoje ainda. Então você tem a questão da absorção de alguns nutrientes que, né, são afetados e tal. E a caneta ela é mais fácil do uso, né? Apesar do custo ser alto ainda. Tem até saiu agora uma diretriz da OMS, começo de dezembro, falando sobre isso. De minimizar o custo da caneta para que pessoas da população com saúde comprometida tenham acesso. Mas a gente sabe que hoje, na verdade, não é feito a venda só com a prescrição médica. A gente sabe que isso tem várias formas ali das pessoas conseguirem, né? E eu costumo dizer que, ok, você está indo por um meio que não é o ideal, que o ideal é você procurar ali uma orientação médica, mas que se você usar consumir isso sem uma orientação nutricional junta, é um tiro no pé. Então, você pode até conseguir para o final do ano, até dezembro, né, que a gente está falando, né, que é a festa, ou caber no vestido, porque vai ter algum Um evento, casamento, um é. casamento, e depois? Como que a gente vai cuidar disso? Como é que você vai chegar em janeiro? Isso. É. Então, assim, A tenho população é muito imediatista, né, isso. Edna? Acho que desde, É. isso a gente já falou em outros episódios, o imediatismo da pandemia para cá, né? Eu vou repetir, a gente acelera vezes dois um áudio do Uhum. WhatsApp. A gente não tem paciência de assistir um vídeo, um YouTube, sem acelerar aquele vídeo. Então, a canetinha entra no mesmo esquema, Isso. né? Eu quero tudo para ontem, eu quero uma perda rápida e eu não quero ter trabalho. Sim. E o nosso cérebro, ele funciona assim, ele é preguiçoso. Para É. você fazer uma mudança de hábito, é trabalhoso, porque ele vai levar você para o mais fácil, né? Igual você falou, é o estoque, né? Então, assim, É. o que eu tenho menos trabalho para fazer? O nosso cérebro, ele funciona assim. Por isso que é tão difícil a gente mudar um hábito, né? Sim. E eu faço tanto tempo dessa forma. Eu sei que eu tenho danos com isso, a gente se acostuma com o que é ruim, inclusive, mas ai, dá um trabalho mudar, É. né? O cérebro fala, ai, que preguiça, né? Então eu vou no que é mais fácil, Mais mais rápido, né? rápido, porém não é sustentável. Aí eu Isso. fico frustrado, né? Aí aquilo que já tá ruim emocionalmente fica pior, Pior. nossa autoestima vai lá no pé, e é uma bola de É. neve, e é uma bola de E onde a neve. nutrição entra nisso? Para minimizar de novo os danos que a medicação está trazendo, né? Para minimizar ali a questão do intestino, vai ficar inflamado. O paciente vai ficar com o intestino inflamado, ele não tem nutrientes, não consegue comer. Ele vai comer limitado. Ele vai ter enjoo, ele vai ter ânsia, ele vai ter. Então, tem estratégias nutricionais para a gente poder fazer isso. E também nessa questão de o que ele precisa para manter bem a saúde mental, inclusive. Vitaminas minerais, que ele não está consumindo. Aí entra os suplementos. Então, assim, a estratégia nutricional durante e depois que tem o desmame é fundamental, gente. Eu não tô aqui vendendo consulta, não precisa ser a Sim, Edna. sim. Procurem um profissional, procurem um. Hoje a gente tem vários profissionais excelentes no mercado que possa ajudar, que possa guiar para o paciente investe ali. A gente sabe que as canetas são caras, né? Então, assim, para que esse investimento mesmo na questão da saúde, ele tem uma base que ele consiga ter ali um resultado a médio e longo prazo. Como que eu quero estar daqui 10, 20, 30 Você anos? não pode colocar toda a expectativa só na caneta, Não. E a caneta, como eu né? falei, existe há 10 anos. Já tem estudos que mostram que pessoas que fizeram uso há alguns anos atrás, 5 anos atrás, hoje em dia eles já estão fazendo parte de um grupo que tem sarcopenia. O que que é sarcopenia? É uma redução da minha massa muscular e que, dependendo da idade, você não consegue recuperar. Nossa.
E aí você vai ter o quê? Pessoas idosas, porque a gente está falando de longevidade, a nossa população está vivendo mais, que não vão ter ali essa questão física, né? A gente está preocupado com dinheiro no banco, ter dinheiro para poder sobreviver Não tem energia, não e a vai ter questão física e força. emocional, né? Sim, E é nesse sim. ponto que a gente precisa ter a consciência o que eu quero para minha saúde, como eu quero estar. E aí a gente eu não estou aqui falando que não é para usar as canetas, é ao contrário, as canetas vêm para ajudar a população. Mas a gente está falando usar com consciência e com esse apoio Orientação. multidisciplinar, Sim. de Não psicólogo. comprar por conta própria, né? Isso. Isso aí. Hoje tem vendas até em condomínio, gente. Sim. Ah, Infelizmente, com né? certeza. Mercado paralelo. Tem mercado paralelo. Sim. Isso com certeza tem. E aí esse é o ponto, né? Quando o paciente chega no meu consultório, o primeiro ponto que eu faço, você está sendo acompanhado por um médico, porque é importante, né? Então, eu tenho que também trazer ali no consultório essa questão né, qual que é o risco, né? Qual que é o risco que ele está correndo ali? É. Isso é importante. Bom, eu sou fã da nutrição, acho que é uma especialidade que tinha que fazer parte da saúde mesmo do brasileiro, assim, é um acompanhamento de fato. Sim. Porque eu, no caso, né, eu preciso de alguém me acompanhando para eu ter disciplina. É como se eu preciso dar satisfação para alguém. Né? Alguém precisa ali comigo e junto, dando a mão, orientando, para eu me manter ali disciplinada. E quando eu escorregar, eu sei como voltar, né? Isso. Os ajustes. Nosso corpo muda muito ao longo do tempo. A gente tem tanta coisa legal para falar que não vai dar Nem vai tempo. dar tempo, né? Não. Mas a gente marca um outro dia para Sim, falar da episódio número menopausa, 2. Nossa, isso aí tem assunto bastante, né? né? Como a nutrição ajuda nessa fase da menopausa, Com certeza. Fala que né? nutrição Os é linda. suplementos, Sou a fã. alimentação, exatamente. Sou fã da A nutrição. performance, de fato, no esporte, né? Dentro de um corpo aí menopausado, Afetado. E a saúde né? mental, né, Lê? E a Eu tô saúde com mental. pacientes que estão nessa fase de menopausa e estão com burnout. Sim. E aí você fala para chegar nesse ponto, né? O que aconteceu? É esse desequilíbrio hormonal, descompasso, estresse, enfim. É outro tema, é outro dia, Outro né? tema. Olha aí, a gente já querendo pegar o gancho. Tem assunto, hein? Tem muito Tem assunto. assunto. E o tempo acabou. Pois é. Que pena. E aí, eu faço aquela redução de Do quê? danos lá ou não? Pois é, olha, você já tá devedor. Você já Tô tá devedor? você tá quê? devedor do outro episódio. Ah, Tá gravado. Você lançou um desafio. Retoma não, aí. não lancei, não. Você ia lançar o desafio. Ah, E aí você desistiu, porque você falou: eu vou fazer o desafio justo no final do ano, perto das festas. então não, mas eu falei isso agora. Mas aí Não foi você no outro, não. aprendeu. Tá gravado. O problema é isso. Você falou que você aprendeu aqui hoje que você não precisa fazer nada radicalmente. Uhum. É redução de danos. Não vai para confraternização do final do ano e jantar antes. É alguma coisinha Não, leve. a Edna falou que eu tenho que jantar. Não, eu falei para comer alguma coisa leve, para você comer menos. Olha a frase que eu vendo? usei. Você vai tomar Ó. café da manhã, você vai almoçar, vai comer uma coisa leve, aí você vai para confraternização. Exato. Quando Mas- sentir aquela vontade de comer doce, alguma coisa assim, né? Boa. Pra eu tirar aquela vontade, Se eu vou acontecer isso comer com um você... brigadeiro. Não, se você falar assim, vontade de comer doce. Será que não é água? Com certeza. Às vezes O é seu água. cérebro manda um sinal. Fala Uhum. assim, tá. Aí você Exatamente. fala, opa, você abre a geladeira para pegar um brócolis? Não, né? Você vai buscar outra coisa na geladeira, né? Quando Ai, você que abre a delícia geladeira. de brócolis. Não, eu até gosto. E é isso, o nosso cérebro manda um sinal e aí você interpreta que é o Ó, docinho. eu tenho um tio que ele tomava água com açúcar, viu? Pra Ixi, você ter ideia. Agora ele parou. Nem ajuda, ele é Agora- diabético agora. É, Por isso que ele parou. porque agora ele é parou porque diabético. o corpo veio e falou, ó, se você não parar, eu paro com você. Então, Mas É, a Edna? gente indo para os finais aqui, eu Isso. sei que você vai falar da palavra final, e eu Aham. vou deixar a palavra final para a convidada mesmo. Mas você sabe uma coisa muito importante de você criar um compromisso com você, você e quem está ouvindo. Não deixa para começar em janeiro. Isso. Começa em fevereiro, não é? Depois do carnaval, né? Aí vem as Pô. desculpinhas, né? Poxa, você pode começar agora.
Isso. Mas você não vai precisar começar fazendo 5 vezes na semana. A gente não parte do zero, por exemplo, não treino nada. Ah, então agora eu vou aproveitar o final de ano, vou todos os dias. Você não vai É, todos os não dias, sustenta, né? né? Você não vai ajustar essa alimentação numa época onde tem bastante confraternização. Mas esse adiamento, essa procrastinação, ela não é interessante para o nosso cérebro. Então, o que eu consigo fazer neste momento, ainda no mês de dezembro, agora, amanhã? O que está ao meu alcance, né? É Sim. um acordo, é um combinado que você faz com o seu cérebro. Alguma mudança eu vou fazer. Não tão radical, mas assim, o que eu me comprometo a fazer minimamente, você vai conseguir. Eu Uhum. confio em você. Ó, Essa é uma das eu vou estratégias. até olhar pra câmera. Olha, Nossa agora. Senhora. Ó, redução de danos agora em dezembro, tá? Só redução de danos. É a palavra do mês. Mas, palavra do mês. Começando agora em dezembro. Isso, Amanhã. isso. Agora Hoje não, amanhã. é tarde. Já pensou? Você vai guardar pra você o que você vai começar a mudar? Pois é. Deixa em público aí. Fala, Sim. fala, Ah, fala. Registra, A tá gente tem várias ideias gravado. que a gente falou aqui tá. Eu hoje. vou começar, fazer uma atividade física mais frequente. Você já faz alguma coisa? Não vai? Eu faço umas caminhadinhas, tá? Boa. Eu vou aumentar um pouquinho. Ou aumenta um pouquinho o tempo de caminhada. Sim. Uhum, Você, sei lá, você caminha meia hora, faz 40 minutos. uhum. Vou fazer alguma coisa por aí nesse sentido Isso, aí. aumenta um Excelente. dia, Isso é uma redução de dano, com certeza. com certeza. Boa. Bom, vamos lá. E a sua palavra final? O que que você quer Bom, deixar de recado? eu acho que a gente falou Deixa seu de. telefone, É, rede o social. contato da clínica. Sim. Bom, é como eu falo, né? O importante é cuidar da saúde, gente. E hoje, a nutrição me trouxe até aqui, né? E passar isso para outras pessoas. Então, para mim, é muito prazeroso, né? Ver as pessoas com que eu acompanho, com que me procuram por uma ajuda, ter resultados. Mas também aqueles que não têm resultado têm que acolher, porque não é fácil. A Lê falou isso Não é aqui, né? fácil. Não é fácil a gente fazer mudanças de hábito, mas eu acho que a estratégia que a Lê falou é uma das que eu coloco em prática no meu atendimento clínico, que é você começar no que é mais simples. Pensa que você tem uma árvore carregada de frutas. O que é mais fácil para você pegar sem ter que pegar uma escada? Colocar uma água ali a mais no dia, né? Uma água que eu falo, aumentar esse consumo de água. Hoje eu bebo 500 ml, aumenta para 600. É uma atividade física que você não faz se você vai começar, então começa por isso. Nossa, Edna, para mim a pior parte é o sono, que eu tenho que pegar uma escada e lá em cima buscar aquela fruta. Deixa o sono para depois, mas não deixe de olhar para ele também. Então acho que o recado final é esse, o autocuidado é importante, não deixe de aproveitar essas festas, né? Essas confraternizações, eu sou do social, eu adoro isso também, já estou lá marcando com as minhas amigas, e enfim. Então, cuide da saúde com responsabilidade, né? Eu sempre falo que é possível. Ao invés da gente beber todas no dia, parcela isso a longo prazo. Eu faço pro meu marido, hein, gente? Eu tô aqui falando, né, que eu tenho em casa, né? Não preciso beber tudo hoje. Eu posso beber vários eventos, né? Então, fica aí o recadinho desse autocuidado. Caso você queira um acompanhamento nutricional, eu atendo ali no Domo, em São Bernardo, do lado do Shopping Metrópole. E o meu Instagram, né, é o DNA@nutri, tá? E aí eu espero vocês, né, para um bate-papo, né? Eu falo que as minhas consultas viram amigos, né? Porque eu tenho esses atendimentos e eu quero acolher o paciente de alguma forma. Então, são consultas ali que eu olho para o paciente mais integrativo e será um prazer tê-lo, né, em acompanhamento. Muito bom. Muito Obrigada obrigado, pelo viu, Ed? convite e Muito pelo obrigado. papo. Foi muito bom essa tarde com Com vocês. certeza, né? Vai ter outro convite, a gente vai precisar fazer isso daí, né? Pra Vamos. complementar esse Tem, assunto todo aí. tem muitos Ótimo. assuntos. Bacana. Muito bem. Muito bom ter vocês aqui novamente com a gente. Meu Instagram é Alexandra Freire, psicóloga. E o meu, você me segue lá no Instagram, no ciromaldonado.contador e cifraconte.contabilidade. Muito Tá bom? Dica para empresários, empreendedores aí da área da saúde. Sim. E estamos nesse trabalho aí, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo episódio.
Tchau, até mais.